Ótimo. Beleza, voltamos. O link foi. E aí, a gente já está de novo na área. Bom, causas, professor. O que causa o Alzheimer? Como eu falei, a causa ainda é desconhecida, mas a gente viu que parece que tem aquele acúmulo daqueles restos de proteína, que são tóxicos e aí matam os neurônios. A causa é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. O que isso significa? Pessoas que têm pais com Alzheimer têm mais chances de desenvolver Alzheimer. A minha mãe tem Alzheimer, por exemplo. Eu sou filho dela, tenho mais chance de ter Alzheimer. Tenho mais chance do que a Flaviana, que não tem ninguém na família que tem Alzheimer. Eu tenho mais chance porque eu sou filho de uma pessoa que tem. Professor, isso significa que pessoas que não têm familiares com Alzheimer na família não podem desenvolver Alzheimer? Não. Então, o que isso significa? Ó, se você não tem ninguém na família que tem Alzheimer, ainda assim você pode desenvolver. Só que as suas chances são menores do que as minhas, porque eu tenho alguém que tem Alzheimer, entenderam? Assim, parece que tem uma relação com a genética, mas independentemente, mesmo você não tendo ninguém na família, você pode acabar desenvolvendo. Como eu falei, ela não respeita, né? Essa doença aí não respeita ninguém nem nada, tá bom? A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência. Existem outros tipos de demência, demência mista, demência corpus de Levy, demência vascular, aquela demência que dá quando o paciente tem um AVC, de repente começa a ter sintomas parecidos com Alzheimer, sintomas de demência. Tem a demência da doença de Parkinson. Parkinson também desenvolve demência em algum momento. Enfim, tem vários tipos de demência, mas a mais famosa é a Alzheimer. Inclusive, é a responsável por mais da metade dos casos de demência nas pessoas idosas. Costuma evoluir para vários estágios de forma lenta e inexorável. Ou seja, o que isso aqui significa? Não há algo que possa ser feito para barrar o avanço. Eu não consigo interromper o avanço, eu só vou deixar mais lento, vou notificar, mas ela vai continuar avançando. A partir do diagnóstico, a sobrevida média das pessoas acometidas por Alzheimer varia de 8 a 10 anos. O que isso aqui significa? Depois do diagnóstico, de 8 a 10 anos a pessoa vai morrer, em média. Ela foi diagnosticada em 2010. Entre 2018 e 2020, o paciente morreu. Alguns estendem esse tempo de 7 a 12. Parece fazer mais sentido. Então, agora, foi diagnosticado em 2020. Entre 2027 e 2032, o paciente vai morrer. Porque o Alzheimer começa a trazer muitos prejuízos para a pessoa. Em algum momento ela não anda mais, não fala mais, não reconhece mais ninguém, não se movimenta. E aí isso vai trazendo prejuízos e aí ela, infelizmente, acaba morrendo. Existem estágios da demência de Alzheimer, né? No início é mais brando, no último estágio, a pior fase possível é a mais triste. É a mais triste, que a doença realmente mostra a sua cara e aí não é legal. Alguns dividem em 3, tá? Aqui está em 4, eu vou falar o porquê. Eu prefiro em 3, mas alguns dividem assim em 4. Estágio 1 é quando se descobre a doença. Ou seja, a fase mais leve. Fase 2 é a intermediária. Fase 3 é a fase pior. Mas assim, e aí, tudo bem? É a fase acentuada. E a fase 4 é a fase terminal. Vou falar uma por uma para a gente conversar. Geralmente, a gente divide assim, ó. Fase inicial, fase moderada e a fase grave. Dentro da fase grave, a gente tem a fase terminal. Vamos lá. Fase inicial. Você tem alterações na memória, mas na memória de curto prazo, como eu falei. A fase 1 é a fase mais leve, é só esquecer as coisas ali do dia a dia mesmo. Tem também alteração na personalidade. Então, às vezes, fica mais agressivo, fica mais triste, fica mais isolado. Então, mudanças na personalidade. Fica mais egoísta, mais individualista. Existem também alterações nas habilidades visuais.
Então, estou aqui dando aula para vocês. E aí, de repente, vocês veem que eu estou olhando muito para o canto lá. E aí eu acho que tem um aluno lá. Estou vendo coisas, alterações visuais, não tem nenhum aluno lá. Mas eu acredito que realmente tem. Então, estou alucinado, tenho alucinações visuais, auditivas, então eu escuto alguém me chamando. E aí, é bem comum você ver pessoas com Alzheimer. Oi, mamãe! A mamãe já morreu tem 20 anos. Oi, mamãe! E aí tem cuidador que fica com medo, né? Acha que é uma penada. Ah, essa casa está mal assombrada. Mas não é, porque ele está confuso, ele não sabe, ele ou ela, né? O paciente não sabe, faz parte da doença. Bom, só que essa fase avança, né? Eu falei, a doença não para. Sai da fase inicial e vai para a intermediária. Vejam já, olha que salto que a gente dá. Olha a diferença. Nessa fase aqui, o paciente já começa a ter dificuldade para falar. Então, se ele já falava normalmente, aqui ele já começa a esquecer mais palavras. Às vezes ele não consegue ligar uma frase à outra. Então, Luciano, você, projetor? E aí talvez ele queria dizer, olha, Luciano, você está conseguindo ver o projetor? Mas ele não consegue ligar as palavras. Se esquece. Esquece o nome dos objetos. Você pega para mim um garfo e é uma caneta. Não consegue se lembrar, começa a ter dificuldade na fala. Não só na linguagem mesmo, mas também na forma, entendam, fala aqui também no corpo, na linguagem não verbal. Isso também, infelizmente, acaba acontecendo. Dificuldades em realizar tarefas simples. Amarrar o tênis, sei lá, um exemplo. Bem simples, né? Amarrar o tênis. Abrir a janela. Dobrar a roupa de cama. Coisa simples. Tem dificuldade. E em coordenar movimentos. Geralmente, a gente tem quadros de agitação. Então, o paciente fica agitado. Não para. Serelepe, né? Você fala, cara, mas o que está acontecendo? Porque o homem não para, ele fica gira, vai andando. Só que principalmente no fim da tarde. A gente deu um workshop falando de síndrome de entardecer. Principalmente aqui, nessa fase, no finalzinho da tarde, 5, 6, 6 e meia, nem não mais que isso, o paciente começa a ficar mais agressivo, mais agitado, às vezes começa a chorar mais, ficar mais depressivo, ficar mais isolado, mais nervoso, mais impaciente, mais inquieto, mais intolerante. Por que essa mudança? Porque a ida da luz, porque assim o dia vai escurecendo, a luz diária vai embora, e essa ida da luz do sol, da luz solar, acaba confundindo o paciente. Então ele não sabe se está amanhecendo, se está anoitecendo. Não sabe se ele tem que ficar acordado, se ele tem que dormir. E aí ele começa, como ele não sabe falar, o único jeito dele se expressar fica mais confuso, aí ele começa a ficar mais agitado, mais agressivo, e vai. Fase 3, piora, né? Vejam a diferença. Sempre o degrau é muito grande. Olha que diferença. Resistência à execução de tarefas diárias. Vamos tomar banho, São Antônio? Não. Vamos comer? Não. Resistência, não quer fazer. Não vai fazer. É como se fosse no Goiás, a gente pegava, tinha uns morros lá, assim, morros assim, subidas. E aí a gente tinha uma égua lá, e aí montava num carrinho e ia de égua, né? Quando essa égua empacava, esquece. Aí eu era criança, né? Tinha, sei lá, 7 anos, 8 anos. Aí tinha um canavial assim. Aí eu ia lá, quebrava a cana, né? E batia na égua, nada, lixo. Não era nada. 8 anos, eu nem sentia nada. Empacava, eu não ia. Então, nesse sentido aqui, não que o paciente seja um cavalo, não é isso que eu quero dizer. Mas ele também fica resistente, né? Não quero, não vou, imagina. Não vou. E aí não vai, fica resistente. O que mais? Há também uma incontinência urinária fecal, a gente já deu workshop sobre isso também, mas o paciente muitas vezes não consegue segurar a urina e nem segura fezes. Então faz xixi nas calças, defeca também nas calças, não consegue segurar. Nem sente, nem sabe quando vai. Acontece também. Não tem noção. Então eu não sei o que é xixi, eu não sei onde tem que fazer xixi, não sei quando isso acontece,
eles perdem o discernimento total, não sabem assim. Porque para você, por exemplo, por que a gente sabe que o lugar de fazer necessidades é no banheiro? Porque a gente ainda tem a nossa inteligência, digamos assim, preservada. O senso, essa orientação de espaço. Cara, eu sei que aqui não é o banheiro, não é o local de eu fazer xixi. A orientação espacial deles já foi embora. De certa forma, nesse sentido, eles acabam precisando de muitos cuidados. Assim. É difícil. É dificuldade para comer, dificuldade. Aqui, deficiência motora progressiva significa o quê? Cada vez mais vai ficando mais quietinho, mais no canto dele, mais paradinho, até que para em uma cama. Aí a gente chegou no estágio 3. Desculpa, aí a gente chega no estágio 4, perdão. Que é quando ele vai ficar restrito ao leito, vai ficar acamado, vai apresentar mutismo, não vai falar mais, vai ficar mudo. Não vai querer comer agora aqui porque ele já vai começar a sentir dor ao engolir. Porque o Alzheimer começa a comprometer também aqui as cordas vocais, começa a comprometer a respiração e vai desandando tudo. Por quê? Porque é o cérebro, né, que coordena tudo. Se eu tenho um cérebro que não está sadio, que não está saudável, tudo que depende dele vai ser prejudicado. E aí que também a deglutição, que é a parte de você comer, colocar o alimento para dentro, vai ficar prejudicado. Vamos lá. E geralmente a gente tem infecções que são intercorrentes, que voltam. Tem infecção urinária, sarou, de repente de novo infecção urinária. Sarou, volta de novo infecção urinária. Infecções intercorrentes. Muitas vezes aqui você tem sei lá, o paciente tem que internar, por exemplo, vai para o hospital, aí pega lá uma infecção hospitalar, aí não resiste. Então, é aqui que ele morre. Por isso que a gente chama de terminal. É aqui que ele termina a sua existência. É aqui que o paciente morre, geralmente de 7 a 12 anos, ou de 8 a 10, que seja, depois do diagnóstico. Bom, entretanto, como eu falei, professor, como é que eu consigo me orientar e saber que alguém pode ter Alzheimer? A gente não consegue saber. Quem sabe é o geriatra, o psiquiatra, que os caras vão fazer algumas perguntas, fazer exames e tudo mais. Mas tem uma coisa que tem que acender a sua atenção. A luz amarela. Tem algo errado aí. O que é essa coisa? Memória. Eu ponto 1, é isso aí. Duas coisas, na verdade. Primeiro, a memória. Depois, a mudança de comportamento. Vou falar da memória primeiro. Tinha a memória muito boa. Nunca esqueceu meu nome. De repente, do dia para o outro, começou a esquecer algumas coisinhas. Aí, esse esquecimento começou a ser diário. Então, todo dia começou a esquecer. Isso não acontecia. De repente, começou a esquecer como é que amarra o sapato, sei lá. Se o seu paciente, ou alguém que você conheça, está nessa condição de esquecer coisas básicas, coisas que ele não esquecia, é algo errado. Então, assim, você não precisa ser médico ou enfermeiro ou qualquer outra coisa do tipo para saber que tem alguma coisa errada. O esquecimento, de vez em quando, a gente tem mesmo, né? Como a Fernanda falou. Esqueci. Ontem de novo. Ontem de novo eu estava colocando a garrafa de café dentro da geladeira. Eu tenho Alzheimer? Não, porque eu tô hoje na cabeça a mil, fazendo um monte de aula, tenho um monte de aluno, um monte de coisa para fazer. Não tenho Alzheimer. É porque naquele momento deu um branco na minha cabeça. Quando eu cheguei a abrir a geladeira, eu falei, mas isso aqui é a garrafa de café. Aí eu voltei. Então, assim, esquecer de vez em quando não é um problema. Agora, se esse esquecimento é diário, frequente e piora, aí a gente tem que acender a luz amarela e entender que tá e aquele, quem que a minha mãe faz? Minha mãe e minha irmã. Tava aí, o que eu vim fazer aqui mesmo? Deixa eu voltar. E aí volta para ver se lembra. Então isso é normal, mas se piora, se torna diário, recorrente e com coisas que o paciente não esquecia, tem algo muito errado aí. Bom, obviamente a doença. E a outra alteração é a mudança no comportamento. Sempre foi amável, sempre foi respeitoso. De repente começou sei lá, mexer com a moça da limpeza. De repente começou a passar a mão nela, umas coisas assim.
Mas ele sempre nunca foi disso, sempre foi respeitoso. De repente começou a ser grosso, a gritar, xingar. Do nada, uma mudança comportamental assim, drástica, desse jeito, tem que investigar o que é. Pode ser também a doença de Alzheimer. Por que eu coloquei mal de Alzheimer entre aspas? Porque não se fala mais mal. Se fala doença de Alzheimer ou simplesmente Alzheimer. É como mal de Parkinson. A gente não fala mais mal de Parkinson. Se fala Parkinson ou doença de Parkinson. Ah, então esse é um termo também que caiu, a gente não utiliza mais. Conforme a doença avança, conforme a doença progride, alguns sintomas vão aparecendo. E aí aqui você vai ter a perda de memória remota. Aqui sim, é a memória antiga. Aqui sim, ele não vai lembrar mais quem é a esposa. Ah, mas foram casados há 50 anos foram casados. É a memória remota, ele vai se esquecer. Aqui ele vai esquecer até mesmo do filho mais velho. Vai se esquecer, inclusive, quem ele é, onde ele nasceu, vai esquecer tudo. Vai começar a esquecer tudo. O que mais? É terrível. Terrível. Um amigo meu falou, prefiro morrer de câncer ou de qualquer outra coisa do que de Alzheimer, que é a pior doença que tem, ele falava. Que é o que eu falei, né? É horrível. Bom, e o pior ainda, o paciente não tem noção de sofrimento. Então, quem sofre mais aqui é a família. Então, às vezes você chega, o paciente está no vaso, bebendo água do vaso sanitário. Ele não tem discernimento que ali é onde as pessoas fazem as necessidades. Ele não sabe. Mas a família sente, fala, caramba, como é que pode minha mãe tomando água da privada? Como é que a família vai sentir? E o paciente vai cada vez menos perdendo essa capacidade de entender a realidade. Ele não sabe. Aí você chega, está no quintal, pegando as fezes do cachorro e passando no rosto, comendo. Coisa assim que é muito triste. Para quem esteve com você há anos, né? Não é legal, é muito, muito triste mesmo. Bom, existem também falhas de linguagem, eu já falei bastante. Prejuízo na capacidade de se orientar no tempo e no espaço, eu já falei também. Bom, alguns sintomas. Falta de memória, já falei, principalmente por acontecimentos recentes no início da doença. Repetição da mesma pergunta várias vezes. Dificuldade para acompanhar conversações. Não estou aqui falando, aí eu estou aqui falando, vocês conversando comigo, e aí eu estou assim lá na lua. Não consigo conversar. Então fala assim, e aí, tudo bem, Francisco? Tudo bem. E aí, como é que você está? E aí eu fico olhando para ela. Ela me perguntou, e aí, como é que você está? Eu não consigo dar continuidade na conversa. Eu paciente com Alzheimer. Então isso é dificuldade para acompanhar conversações. Ou até mesmo pensamentos complexos. Então, olha, eu sei que, sei lá, que Paris, digamos que seja complexo, Paris faz parte da Europa. É um continente da Europa, o paciente não consegue raciocinar isso. Incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas. Então, se eu sei, por exemplo, um exemplo bem bobo, se eu sempre chego atrasado na aula, porque eu pego um ônibus que sempre vai chegar atrasado, qual que é a estratégia que eu tenho que adotar? E de outras formas. Ou pego o ônibus mais cedo, ou vou de Uber, ou vou de bicicleta. De alguma outra forma, eu tenho que criar uma estratégia para conseguir chegar mais cedo na aula. Pacientes com Alzheimer não têm esse raciocínio estratégico. Não conseguem. Então, eles enfrentam problemas e não sabem como resolver. Então, isso é bem comum. Então, um problema. O chuveiro está sempre aberto. Ele não fecha. Esqueceu de fechar. Qual que é a estratégia? Fechar o chuveiro. Não conseguem. Tem uma pessoa, né, como eu falei, uma pessoa próxima a mim que tem Alzheimer, e aí essa pessoa começou a entrar no banheiro e sair seca. A pessoa saía sequinha. E aí a turma falou, mas esse negócio estranho. Porque tem assim, mas como é que você sai do banheiro agora e você está sendo? E aí começaram a sondar, falaram, tem. Aí quando sondaram, né, quando viram, ele entrava, tirava a roupa, normal, como a gente faz para tomar banho, ficava em frente ao chuveiro,
assim, embaixo do chuveiro, né? E aí ficava esfregando, se secava e o chuveiro desligado. Por quê? Esqueci eu que tem que ligar o chuveiro. Coisa simples, foi o que eu falei. Se você tem um esquecimento que prejudica o seu dia a dia, tem algo muito errado aí. Nesse caso, com certeza prejudica, né? Se deixar de tomar banho, você pode ter doenças e tudo mais. Sem contar questão de higiênicas e por aí vai. Então, não sabe, eles se esquecem como resolver essas coisas simples. Coisa simples. Peguei um ônibus, desci aqui no centro, aqui na praça, aqui, sei lá. Quero ir para o rodoviário. Como é que eu vou? Não sei. Eu esqueci. Não sei resolver. Não sabe resolver. E às vezes o paciente conhece a rota por anos. Então, essa pessoa da família que tem, um dia desse se perdeu. Pegou um ônibus, foi no dia do dinheiro. Lembrou que era o dia do pagamento. Veio receber aqui no centro, pegou um ônibus errado. Desceu no lugar errado, e aí vai a gente procurar essa pessoa no Ribeirão inteiro. A gente achou, graças a Deus, o policial achou, e aí a gente conseguiu encontrar. Mas se perdeu. Aí chegou lá, tava um dia chuvoso, tava tudo molhado, com fome, tinha vomitado. Então, assim, uma situação muito difícil, muito complicada mesmo. O que mais? Dificuldade para dirigir automóvel. Lógico, né? Se ele não tem nem orientação do espaço, ele não sabe o que é esquerda e o que é direita. Qual mão vai, qual mão vem. Não sabe o que é pista, não sabe o que é calçada. Às vezes vai entrar na calçada. Não esquece onde é o acelerador, onde é o freio, onde é a embreagem. O que é primeira, não sabe. Esquece tudo isso. Então, faz sentido a gente entender que é difícil dirigir um automóvel. Até mesmo encontrar caminhos conhecidos, dificuldade para encontrar palavras, irritabilidade e vários outros sintomas estão relacionados ao Alzheimer. Professor, às vezes o paciente fica resistente, como você falou. Como é que a gente lida com esse paciente? Tá aqui, deixa eu fazer um negócio aqui para você. Olhem aqui para a tela, por favor. Ó, tem um jeito simples. Funciona 100% das vezes? Não, mas na maioria. Qual que é o objetivo que você tem? Então, a primeira coisa é você estabelecer o seu objetivo. Eu quero dar banho nele. Paciente com Alzheimer, mas ele não quer tomar banho. Então, o seu objetivo é banho. Quando isso acontece, ele ou ela fala, não quero, não vou, ninguém me tira daqui, sei lá. O que você tem que fazer? Tirar o paciente do contexto. Então, por que ele está resistente? Porque ele não quer tomar banho. O que você faz? Tira ele. Então, ele está na sala, não quer tomar banho. O que você faz, atualmente? Vamos tomar um café, seu João? Se eu quero um café, eu vou passar um cafezinho para nós. Ou vamos, café eu gosto. E aí você vai conversando, vai tomando café com ele, e aí ele se esquece que ele não estava querendo tomar banho. E aí, o que você faz? Ô, seu João, hoje é dia de consulta, né? O senhor lembra, né? Normalmente consulta, a gente toma banho e tal. E aí, vamos tomar um banho? Vamos. Ou se associa com, sei lá, a igreja, ao centro, e em algum lugar, ele vai querer, e ele vai, como isso é antigo na cabeça dele tomar banho, ele vai lembrar que realmente ele tomava banho para ir no vizinho, para ir na família, sei lá. E aí ele vai querer tomar banho. Então, a solução é sempre essa, ó. Você tem que saber o objetivo, depois você tem que mudar o foco do paciente. Perdão, desculpa, aqui é distração. Então, passo 2. Tá aqui, aí. Passo 1 é o objetivo, passo 2. Distração, então você vai distrair. Vai levar para algum ambiente. Para a cozinha, para a sala, para algum lugar. Tem que distrair. Faz com que ele se esqueça de que ele está resistente para alguma coisa. Depois, você vai mudar o foco. Então, você quer que ele coma? Tem que tentar encontrar alguma estratégia para ele poder comer. Quero que ele tome banho? Tem que encontrar. Nunca falo diretamente aquilo. Então, para ir no consultório, ele tem que tomar banho. Então, fale do consultório e não do banho. Entenderam? Tem que ir mudando para que ele se esqueça, ele ou ela, né? Bom, depois que você conseguiu mudar o foco, aí com certeza você vai conseguir atingir o objetivo. Então, eu tenho um objetivo aqui no início do processo e tenho um objetivo no final do processo.
Entre eles, eu tenho que distrair o paciente, mudar o foco dele para alcançar aquilo que eu quero. Enfim, é um ciclo, né? Não para, é um ciclo. Vai, vem, fica nisso. Bom. Hã? Exatamente. Exatamente. Começa no objetivo, termina no objetivo. Eu vou agora para diabetes e depois eu abro para a gente fazer perguntas. Diabetes, antes de tudo, a gente tem que entender que são dois. Existem, na verdade, alguns acham que tem 5 tipos de diabetes. Mas o que é consenso mesmo, que todos os profissionais aceitam, são 2 tipos. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. E um terceiro tipo, que alguns recomendam, que é a diabetes gestacional. Então, a mulher fica grávida, e aí, nesse período de gestação, né, ou seja, enquanto ela está grávida, ela pode desenvolver diabetes. Algumas mulheres, depois que a criança nasce, diabetes vai embora, outras permanecem diabéticas. Então, alguns aceitam que esse seria o terceiro tipo, diabetes gestacional. Mas como não é consenso, nem todo mundo concorda com isso, a gente só aborda os 2 tipos que todo mundo concorda. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Tipo 1 tem a ver com uma questão genética, algo que está em você, o seu corpo mesmo vou explicar, é bem triste também, mas basicamente o seu sistema de defesa confunde. Acha que uma parte do seu corpo é um fungo, é um vírus, uma bactéria, vai querer destruir e acaba destruindo o seu próprio corpo. Então esse é o diabetes tipo 1, eu vou falar um pouquinho mais. No tipo 2 tem a ver com o estilo de vida. A turma obesa, sedentária, que gosta de ficar comendo coisas com muito açúcar e outras coisas aí, tá? Então são esses 2 tipos que a gente vai conversar. Vamos lá. Antes de tudo, é uma doença crônica. Vou falar o que significa isso. Vou falar agora, vai. O que significa algo crônico? É algo que não tem cura. Não adianta. Vai continuar acontecendo. É como um defeito crônico. Tem algumas motos, alguns carros, que vem de fábrica com defeito crônico. Então, assim, independentemente da moto que você pega, vai dar problema naquela peça, naquele lugar, vai dar problema. De fábrica, isso acontece. No caso, quando a gente fala doença crônica, são doenças que o paciente consegue conviver com elas por um tempo. Então, isso aqui não mata igual o AVC mata. Diabetes não mata assim. Diabetes, o paciente passa 5, 10, 20 anos com ela. Se ele fizer o controle certinho, vive décadas com a diabetes, convivendo com ela. Isso é uma doença crônica. O paciente consegue conviver com a doença. É como no caso da pressão alta também. Pressão alta, se o paciente se cuidar, ele vive 10 anos, ele consegue viver com ela 10, 20, 30 anos, tranquilamente. Então, isso é doença crônica, uma doença que não tem cura, mas que tem tratamento e que, se o paciente fizer do jeito certo, consegue conviver com ela com certeza. Mas essa doença, em algum momento, começa a trazer prejuízos para esse paciente. Vamos lá. É uma doença crônica no qual o corpo não produz insulina. Então, aqui você já tem os 2 tipos de diabetes. Ó. Primeiro tipo, não produz insulina. Ou, vejam aqui o ou seja, uma outra condição. Tem 2 condições. Ou não vai produzir, ou não consegue empregar adequadamente. Deixa eu desenhar para você aqui. Ó. Isso é uma célula, tá? Não é, mas é só tentando desenhar aqui para você entender. Ó, essa célula precisa de energia para fazer as atividades dela. Então, no cérebro, a gente tem os neurônios, como eu falei, e os neurônios precisam de energia, de comida, para poder trabalhar, senão não trabalha, né? Uma dessas fontes energéticas das nossas células é a glicose, que é um carboidrato. E é justamente esse carboidrato que fica em excesso em pessoas diabéticas. Já viram falar, o fulano está com muito açúcar no sangue. Não é açúcar, é que essa glicose é doce, é um carboidrato. E aí, por isso que a turma fala açúcar, mas não é açúcar literalmente, é só o açúcar quebrado, tá? É uma proteína. É um carboidrato, perdão. Bom, enfim.
Aqui você tem uma célula, e aí essa célula, para que ela consiga desempenhar as suas atividades, ela vai precisar que alguém pegue essa energia aqui, essa glicose, e coloca dentro da célula para ela trabalhar. Então, a insulina pega a glicose, injeta dentro da célula. É como se fosse um caminhãozinho. Carrega a glicose, que é o açúcar, para dentro da célula, para que a célula consiga fazer as suas atividades. Olha isso, ó. A insulina fica fazendo isso, ó, colocando glicose dentro da célula. Mas, às vezes, essa insulina não trabalha bem. Ela está no corpo da pessoa, mas ela não entende que ela precisa pegar a glicose e levar para dentro da célula. Quando isso acontece, o que vai gerar? Uma alta concentração de açúcar no sangue. Então, digamos que eu vou falar açúcar, mas entendam que é um carboidrato, tá? E é a glicose. Se a insulina tem o objetivo de pegar o açúcar e pôr dentro da célula, se ela não faz isso, vai ficar mais açúcar no sangue, uma maior concentração de açúcar no sangue. E essa maior concentração de açúcar caracteriza o diabetes. Então é isso. Diabetes é uma doença onde ou a insulina não faz o que ela tem que fazer, e foi isso que eu mostrei para vocês, ó. Ela não consegue colocar o açúcar dentro da célula, ou o diabetes tipo 1, que é o que é mais triste, o próprio organismo da pessoa destrói as células que fabricam a insulina. Ou seja, eu não tenho ninguém para colocar o açúcar dentro da célula, porque eu não tenho produção de insulina. Não tenho produção de insulina porque o meu próprio corpo destruiu quem faz insulina. E aí, esse é o tipo 1. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre os dois agora, né? Então, aqui, ó. Insulina é um hormônio que controla a quantidade de glicose, ou como eu falei, né, que eu chamo de açúcar, do sangue. A intenção é essa. A insulina vai pegar a glicose e põe na célula. Pega a glicose e põe dentro da célula. É como se ela fosse uma injeçãozinha, ficasse colocando dentro. Vamos lá. No tipo 1, como eu falei para você, o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, acaba atacando as células beta, lá no nosso pâncreas. Essas células beta são as que produzem a insulina. Se eu não tenho células beta, não tenho insulina. Se eu não tenho insulina, não tenho quem dá um fim no açúcar no meu sangue. O açúcar fica em alta concentração. Aí, nenhuma ou pouca insulina é liberada. Por quê? Porque quem fabrica a insulina morreu. Meu sistema imunológico matou. Fica confuso, acha que é um invasor e acaba matando, destruindo. Bom, como resultado, a glicose fica no sangue em vez de ser usada como energia. Então, tem uma alta concentração. É como se fosse deixa eu ver se eu... silo. Deixa eu ver se eu... Pera aí. Vou mostrar para vocês. Sei lá, vou pegar... Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês qual que é aqui a ideia. Não vou colocar... Não. É como se fosse uma... Aqui, ó. Isso. Isso aqui. Pessoal do Zoom, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Ó. Isso. Vejam aqui. Se essa máquina aqui, a colhedeira, continuar jogando a soja nesse caminhão, o caminhão vai continuar enchendo. É exatamente isso que acontece no nosso corpo. Eu tenho uma produção de açúcar, que é a glicose, que vai sendo descarregada na minha corrente sanguínea. Só que eu não tenho quem vai esvaziar. No processo normal, viria um caminhão, que no caso é a insulina, e tiraria essa soja aqui da corrente. Mas isso não acontece. Então aí eu tenho uma alta concentração, enfim, por aí vai. E aí é complicado. Então o diabetes tipo 1 é isso, tá? Infelizmente, o meu corpo se engana e acaba comprometendo o meu... Infelizmente, acaba comprometendo o meu organismo e aí faz com que eu tenha uma alta concentração de açúcar. Vamos lá. Tratamento. Com insulina, né?
Se falta insulina, tem que colocar insulina. Porque a insulina é quem vai colocar o açúcar para dentro das células. E vai permitir que haja essa fonte energética. Medicamentos, planejamento alimentar, atividades físicas, é aqui que muitos pacientes pecam. Não. Olha, você acha, fui diagnosticado com essa tal diabetes, o doutor falou que eu tenho que praticar atividade física, que eu tenho que melhorar a alimentação e ainda ficar tomando insulina, ficar me espetando o dia todo, um exemplo. O paciente não vai querer fazer isso, dificilmente. E aí, ele não faz mesmo, só que logo ele começa a ter algumas complicações. Aí, de repente, começa a ter problema no pé, tem que amputar. Aí começa a ter problema na perna, vai ter que amputar. Aí fica cego, porque a diabetes também causa cegueira, né? Retinopatia diabética, que é essa alta concentração de açúcar danifica os vasos dos olhos. E aí você perde a visão, literalmente fica cego. Aí quando algum desfecho assim negativo acontece, aí o paciente acorda para a vida. Muitas vezes já é tarde. Aí já perdeu uma perna, já perdeu um pé, deixa aí. Mas vejam a lista aí de tratamento. Basicamente, gente, alimentação, exercício físico, medicamento. É isso. Alimentação, exercício físico, medicamento. Vamos lá. Ah, curiosidade, isso não está na apostila também. Professor, diabetes emocional, isso é verdade? Depende do ponto de vista que você olha. Na verdade, não existe diabetes emocional. O que acontece é, você já tem uma predisposição genética. A sua mãe foi diabética, ou seu pai, alguém foi diabético. Você já desenvolveria diabetes. Só que como você ficou muito estressada, ou muito triste, morreu alguém muito importante para você, sei lá, você foi traída, não sei, ou perdeu o emprego, alguma coisa assim. Algo impactou tanto o seu emocional, que aí isso deu um empurrãozinho. É como se você estivesse na beira do penhasco, você já ia cair de um jeito ou do outro, e alguém empurrasse você. Então, não existe diabetes emocional. O que acontece é que o emocional só acelera algo que já aconteceria, tá bom? Uma curiosidade aí. Tem uma turma que fala que, eu fui diagnosticado com diabetes emocional. Não, é que a emoção impacta também no surgimento do diabetes. Mas tem que ser uma emoção muito forte, viu? Muito forte. Algo que mexeu realmente com você, você tem que ter uma predisposição genética. Bom, então o tipo 1 é isso. É um problema interno. Meu sistema imunológico ataca as minhas células. No tipo 2, não. É um outro mecanismo. Acontece de outra forma. Ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina que foi produzida. Então, eu tenho insulina no sangue, mas ela não trabalha como deveria. Entendeu? Então, aqui eu tenho a produção de insulina. No tipo 1, eu não tenho insulina produzida. Aqui eu tenho, mas ela não sabe o que fazer. É como se eu pegar alguém e, sei lá, eu dou aula de inglês, né? Na verdade, estou bem longe disso. Eu não entendo nada. Como se eu desse aula de inglês, falasse assim, ô Luciano, ô Maria Helena, vem aqui dar aula de inglês aqui pra galera aqui. E a Maria falou, mas eu nem sei o que fazer. Eu não entendo nada de inglês, como é que eu vou dar uma aula de inglês? A insulina é isso também. Ela se perde, se confunde. E não sabe que ela tem que pegar o açúcar, que é a glicose, e colocar dentro da célula. Tipo 2. Tipo 1 é problema, o nosso sistema imunológico nos ataca. Tipo 2, ela fica confusa. Alguns chamam isso de resistência insulínica. Bom, o tipo 2 está diretamente relacionado aqui, ó. Olha aqui, o nosso colega. Sobrepeso. Hoje teve a comemoração, a turma mais cedo, aí a galera foi, aí pegou pipoca lá, acho que cupcake, alguma coisa que tem lá, eu não vi que era. Aí eu voltei e comi uma banana, né? Aí a turma falou, você tá saudável, filho, nada, tá gordo. Preciso emagrecer, meu coração tá lá, mas eu preciso comer melhor, porque ó, eu sei, diabetes, hipertensão e vários outros problemas na articulação podem ser por causa do sobrepeso. E aí eu tô tentando melhorar, né? Consegui, graças a Deus, emagrecer, então eu tô emagrecendo ainda. Mas assim, é um sacrifício. E aí, às vezes, o paciente não está disposto, não está encorajado. Não, imagina,
Você acha que eu vou deixar a minha vida do churrasquinho? Mas nunca. A minha bebida? Mas nunca que eu vou fazer isso. Por causa de diabetes, por causa de pressão alta, nada, nada. E aí, infelizmente, ele vai só piorando o quadro, né? Logo, logo a bomba explode. Logo, logo. É uma bomba relógio isso aqui. Se não cuidada. Então, sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos é colesterol. O colesterol ruim elevado. Perigoso. E por aí vai. Sério? Então, assim, exames de sangue, né, de rotina tem que fazer. Inclusive, eu preciso fazer também. Deu 105 a É importante, a gente tem que tomar esses cuidados que são necessários. Hipertensão,